Boa tarde, povo de Deus, boa noite, bom dia, não sei que hora que você vai poder ver este vídeo, mas que Deus possa te abençoar nesta oportunidade. Hoje eu quero deixar um versículo bíblico para o teu coração que está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, que diz assim: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Nessa passagem bíblica, o apóstolo Paulo está dizendo, né, sobre a nossa fase espiritual, que quando a gente começou na nossa caminhada espiritual, a gente tinha que ter alguém para cuidar da gente, né, dar conselhos, né, qualquer coisa poderia machucar a gente. Tinha que ter alguém, né, espiritual para poder, com espiritualidade mais forte, né, mais maturidade mais, né, digamos, mais de adulto, né, para cuidar de nós como criança. Porque criança não sabe o que faz, né? Criança fala coisa com coisa, é alguém que precisa de cuidado, na verdade. Então, a mesma coisa quando nós começamos na nossa fé, na nossa caminhada, né? Sempre tinha que ter alguém para estar dando conselho, na verdade, até nós chegar nessa fase adulta, que é a vida espiritual chega um certo momento que a gente não precisa mais, né, de alguém, ai, fulano, vamos para a igreja, ai, fulano isso, fulano aquilo. A gente tem que caminhar, né, ter a maturidade de adulto, caminhar com Cristo, ter a responsabilidade de estar na presença de Deus, né? Então, é sobre isso que eu quero falar, meus amigos, embora eu não tenha muita sabedoria para falar nesses assuntos, mas é isso que eu quis falar para vocês. A explicação da palavra de Deus foi que eu entendi no versículo bíblico que eu li para vocês. E sobre esse assunto, eu quero acrescentar também sobre a nossa geração de hoje, os nossos jovens, né? Que é a nossa geração. Os jovens é a geração de hoje, né? Que nós estamos atravessando nesses últimos tempos. E cada vez mais o inimigo tem lutado com nossos jovens, né? Por esses dias eu estava no ônibus e atrás de mim estavam duas jovens, né, estudantes, conversando. Elas estavam muito alegres, conversando assim. Em certo momento, uma delas colocou a cabeça para fora do ônibus e falou, digamos, uma palavra de bullying que diz hoje em dia, né? Ah, esse orelha não sei do que, falou pro menino na rua lá. Orelha não sei lá das quantas, xingando o menino, sabe? Eu falei, misericórdia, Senhor. E elas começaram a falar uns palavrão, falando assim, palavrão pra lá, palavrão pra cá. E até a mulher que estava do meu lado balançou a cabeça, assim, indignada com a atitude daquelas duas jovens, né? E, de repente, elas começaram a conversar, parte íntima, digamos, momento íntimos dela. Ah, eu fiquei com fulano, fiquei com cicrano. Falei, Jesus amado. Eu falei, Jesus, é a geração de hoje, né? Que eu sempre cada vez mais orar, né, para os nossos jovens. E, para meu espanto, meus amados, eram duas jovens cristãs, evangélicas, né? Descobri porque uma delas falou, ah, você foi no ensaio ontem? Ah, eu não fui. Aí temos que se preparar para o nosso congresso. Eu falei, meu Deus do céu. Isso, meus amigos, são os jovens desviados da igreja, né? São o joio no meio do trigo. Né? Às vezes, aparentemente, está na igreja, louvando a Deus, mas o coração está longe de Deus, né? Digamos assim, está ali só de aparência, está só o corpo na igreja, porque o coração está longe de Deus. São jovens que são amantes do mundo, né? Amam mais o mundo do que a Deus. Se tornam inimigos de Deus. A palavra de Deus diz, né? Se és frio, se és morno, vomitar-te-ei da minha boca. A gente tem que ser uma coisa só. Ou você é frio, mundano. Frio significa que você é do mundo de vez, né? E morno é que você está dentro da igreja e está no mundo. Não é uma coisa nem outra. Então você tem que ser quente, você tem que ser o cristão verdadeiro. Não causar o escândalo para o evangelho do Senhor. Não causar o escândalo para a igreja do Senhor. Me desculpe se algum jovem está vendo isso, eu sei que alguém vai me criticar, vai dizer, ah, irmã Mira, mas tem que orar, né, pelos jovens, orar para aquele que está fraco, mas como eu disse na palavra de Deus que o apóstolo Paulo disse aqui, né, ninguém é mais criança, temos que ter maturidade espiritual, não é verdade? Temos que ter o compromisso com as coisas de Deus.
não escandalizar o evangelho do Senhor. Fechar a boca, se não quer falar, não quer escandalizar, fique quietinho no seu ambiente, onde você está. Eu sempre falo que o verdadeiro cristão vai demonstrar lá fora, lá para a sociedade. Porque dentro da igreja todo mundo é igual. Quem olha, né, são tudo, né? Mas não. Você vai demonstrar quem você é diante da sociedade. O teu coração, a Bíblia diz assim, né? O que o coração está cheio, a tua boca vai falar. Então é isso que acontece, né? Mas vamos orar para o nosso jovem, né? Como eu falei. Eu fiquei indignada, sabe, meus amados, meus amigos. Porque o inimigo tem lutado muito com os jovens, né? Muitos não tem, digamos assim, não tem vigiado, né? E a gente vai falar de Jesus para uma pessoa, eu ser crente que fulano, que nesse crano, por que eu vou ser crente se são tudo igual, né? Se são rebeldes. E é isso que eu quis falar para vocês. Me perdoe, tá? O meu desabafo, mas é o mundo de hoje, né? É o mundo de hoje. Então vamos ter que orar muito pelos jovens, né? Eu já fui jovem. No meados de 92, eu tinha meus 15 anos. E na igreja onde eu congregava, lá em Cruz do Pilarzinho, lá em Curitiba, Paraná, a capital, né? Eu nunca me esqueço do pastor de lá, o pastor Juarez Dias, a irmã Terezinha Dias. Eles eram pastores muito queridos e eles tinham muito amor pelos jovens, né? E cuidavam muito da vida espiritual dos jovens. E eu lembro que quando eu estava lá na igreja, quando até a parte dos louvores, os jovens estavam na igreja, os jovens louvavam. E quando chegava a parte da palavra, nós íamos todos lá para um local, digamos uma sala, e lá tínhamos que dobrar o joelho o tempo todo na pregação. A irmã dava uma leitura assim, né, a lida dos jovens. Ela lia alguma coisa para nós sobre a palavra de Deus e fazia todo mundo dobrar o joelho. E antes de acabar a pregação do pastor lá dentro da igreja, nós entrávamos dentro da igreja já, né, sentindo a graça de Deus. E lá mesmo a gente ficava no altar e o pastor orava e Deus derramava o seu poder, porque já estávamos aquecidos lá atrás já com aquela oração abençoada que nós orávamos, né? Diferente dos dias de hoje, meus amados, que hoje em dia, né, todo mundo fica no celular, todo mundo fica de conversa dentro da igreja. E por esses tempos eu estava na igreja, né, e eu estava assim perto da porta e duas jovens conversando. E o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: por causa desses, que irei eu balançar a figueira. Eu ouvi a voz do Espírito Santo falando no meu coração, né? Então devemos tomar muito cuidado quando estamos na presença de Deus, na casa do Senhor, né? Prestando nosso culto racional. Temos que guardar o nosso pé, não ficar de conversa, não ouvir só a palavra de Deus, né? Apresentar nosso louvor, apresentar nossa oração a Deus, a nossa adoração a Deus no culto, né? Não ficar de conversinha, não ficar no celular, né? Eu uso o celular na igreja, muitos que me conhecem, eu uso o celular na igreja, mas para gravar, né? Eu tô errada nesse negócio, né? Mas eu gosto de gravar as coisas para compartilhar com as outras redes sociais, que eu quero evangelizar também através digamos, das imagens, né? É por isso que eu gravo. Mas esse negócio de ficar toda hora no celular fora de hora não é certo. Temos que guardar nosso pé. Fico até meio constrangida quando eu estou gravando alguma coisa, né? Mas Jesus sabe que é para evangelizar, que é em prol do reino do Senhor. E se isso não for da vontade de Deus também, que o Senhor me liberte disso, né? Mas quem me conhece sabe como eu me comporto na igreja. Tá bom, amados? Então esse era o vídeo de hoje, tá bom? Me perdoe qualquer coisa. Não me leve a mal, porque eu quero ir pro céu junto com você também. E vamos orar uns pelos outros, e a vitória é nossa em nome de Jesus.